A batida do coração do poderoso ecoa. Garou em seu modo cósmico se aproxima dos demais heróis. Devido a isso, as crianças ali presentes, sendo a Gama e Imperador Criança, começam a entrar em colapso e caem no chão com seus narizes sangrando. Sekingar e Zombie-Man ficam extremamente preocupados e correm para tentar ajudar as crianças. O homem zumbi percebe que o cabelo de Imperador Criança também estava caindo, e enquanto isso, o herói Silver Fang encara aquela forma devastadora de seu discípulo de frente. Ele dizia: "Consigo sentir algo maligno, que não é o Garou dentro dele. Como eu pensei, no fim das contas você está sendo controlado. Devolva o Garou." Mesmo estando de pé, percebemos que Silver Fang começa a sangrar pelos olhos, nariz e boca. E Garou responde: "Eu já disse que tudo o que estou fazendo é por vontade própria." Porém, de repente, uma luz intensa aparece no meio daqueles dois. Um portal se abre e quem surge dentro dele é Blast, que dizia: "É como Silver Fang falou. Bang e Garou se surpreendem. Quem seria aquele cara que chegou até ali?" O herói número 1 então se apresenta: "Eu sou Blast. Vamos deixar os detalhes para depois. Você está sendo controlado por Deus." Bang fica perplexo ao ouvir aquilo, e Garou não entendia essa afirmação. Blast então continuava: "Você não percebeu? Pela natureza do poder divino que você ganhou, qualquer ataque seu nesse planeta pode botar em risco a existência de todos os seres vivos. Isso bate com o seu objetivo?" Garou Cósmico fica em silêncio por um instante, mas logo em seguida responde Blast dizendo: "Olha só, esse tagarela surgindo do nada. Se for isso mesmo, então o que você tá querendo que eu faça quanto a isso?" Blast concentra seu poder em uma de suas mãos e então responde: "Se você já aceitou a realidade da situação, por hora me permita te levar para outra dimensão. Veja, os humanos não conseguem tolerar a radiação cósmica que você emite. Se eles não tiverem resistência a isso, como eu tenho, vão todos morrer só porque você está aqui." E em pensamentos o herói conclui: "Parece que ele ainda tem um pouco de humanidade. Ele conseguiu evitar a concessão total de poder. Mesmo assim, que mutação sinistra. Como seria se ele tivesse permitido toda a concessão? Espero que ele ouça a voz da razão e venha comigo. Senão, vai ser uma batalha pela supremacia entre dois seres que manipulam a realidade do cosmos para decidir quem está certo." Blast fecha seus olhos e naquele instante Garou começa a rir. Ele dizia: "Poder divino, hein? Até que não é nada mal. A morte é certa só por eu estar por perto. Finalmente tô virando o símbolo do medo." Blast fica em silêncio e Silver Fang fala para seu discípulo não ser tão tolo. Garou, porém, continuava: "Eu mal posso esperar para ver como a raça humana irá mudar, sob o constante medo do mal absoluto que eu sou. Eu sou aquele futuro miserável, o desastre nível Deus." Nesse instante, Bang avança dizendo que não vai permitir que isso aconteça, mas Blast pede para que o herói se afaste. Caso se aproxime demais, poderia morrer. Silver Fang, mesmo estando sob essa situação, grita para o seu discípulo: "Se esse é o seu desejo, terá que me matar primeiro." Garou fica em silêncio, mas dizia em pensamentos: "O mal absoluto não precisa de ninguém que o entenda. Outros ficarão miseráveis só de estarem por perto. Vou acabar com o velhote aqui e agora, e nunca mais vou ver o Tareu. É assim que tem que ser pelo bem dele." Nesse instante vemos a monstrinha de um olho só, Manako. Ela estava tentando fugir dali, mas de repente ela começa a sangrar pelo seu olho e cai no chão. À sua frente, Manako avista uma criança. Aquele era o jovem Tareu, o amigo de Garou, que também foi afetado pela radiação. Enquanto isso, um raio de esperança surge, rapidamente voando na direção de Garou Cósmico. Quem aparece é Genos, que mesmo com seus membros destruídos, utiliza o que resta de seu corpo para avançar sobre o inimigo, dando uma cabeçada certeira em Garou. Blast e Silver Fang ficam surpresos com esse acontecido, e Genos dizia para o número 1: "Você não é o único herói resistente à radiação." Mas vemos que facilmente Garou Cósmico consegue deter o herói. Ele segura o ciborgue pelos cabelos e diz: "Ciborgue demoníaco, que heróico." Então aquele careca estava em um nível tão alto, alto o bastante para ter um classe S como discípulo. Faz sentido. Genos fica surpreso ao ouvir aquelas palavras e, aproveitando a brecha, Blast ataca com seus poderes. Ele dispara o seu canhão dimensional.
Seu alvo é Garou Cósmico, que facilmente se esquiva daquele poder com um salto. Ele dizia, transferência de força, mas que piada. Porém, Garou não esperava que Blast fosse abrir um portal de teleporte bem em cima dele. Sendo assim, o vilão acaba aparecendo na frente de Blast. A posição perfeita para ser atingido com seu poderoso soco imbuído de poder gravitacional. Sendo assim, a força gravitacional exercida naquele ataque era insanamente forte e Garou é acertado em cheio, largando até mesmo Genos. O vilão é jogado em outro portal dimensional e enviado diretamente para a frente de Blast novamente, onde recebe mais um soco gravitacional perfeito. Blast faz um loop com esses dois portais, acertando socos simultâneos em Garou Cósmico, que era teleportado infinitamente. Depois disso, Blast fecha os dois portais, com Garou dentro deles. Por um instante tudo fica em silêncio, mas de repente uma faísca de energia surge e Blast fica assustado. Quem volta para aquele lugar é Garou. Ele mesmo abre um portal para poder retornar para a batalha. Garou então copia a técnica de Blast e o soco dimensional e diz que finalmente entendeu. Blast fica ainda mais surpreso com isso e Garou Cósmico então desfere seu golpe soco gravitacional de fissão nuclear. O vilão dispara múltiplos socos gravitacionais na direção do herói número 1. Porém, Blast se defende utilizando vários portais que redirecionam o poder daqueles socos de Garou. Percebemos então que Blast redirecionou aqueles impactos para o céu e assim conseguimos ver várias explosões de luz enquanto a batalha acontece. Porém, de repente acontece algo. O poder de portais de Blast suga os poderes de socos nucleares de Garou como se fosse um buraco negro. De repente tudo fica escuro, mas uma pequena explosão acontece com um choque de poderes dos dois. Blast percebe que os portais estavam explodindo devido à sobrecarga de energia. Se isso se prolongar, o planeta Terra irá morrer. Transferir todo mundo daqui é a prioridade de Blast. Garou Cósmico diz que entendeu, então tem motivos para você ser o número 1 da classe S. Mas agora, para mim, você não é nem digno da minha atenção. Garou pega Genos pela cabeça e dizia em pensamentos, aquele careca ainda não estava dando tudo de si. Agora, se eu copiar e refinar a força total dele, posso vencer. E para fazer com que ele use toda a força, Garou prepara um golpe. Seu mestre Bang grita para ele não fazer isso. Mas mesmo assim, o vilão cósmico acerta um golpe atravessando o corpo de Genos. Nesse instante, uma chuva negra começa a cair. Garou Cósmico se vê em um impasse. De um lado tem o Blast, o herói número 1, e do outro lado o herói mais poderoso, o Saitama. Aquela chuva que se parecia com sangue caía sobre todos eles. Saitama estava com o olhar mais sério de todos. Ele não conseguia acreditar no que via. Garou diz que, ao que parece, o herói chegou meio tarde. E Blast dizia, você é aquele cara de antes, não se aproxime. Vemos então Silverfang, que também estava caído, e Garou joga para Saitama alguma coisa. O capa careca pega aquele objeto. Esse era o núcleo de energia de Genos, o coração do ciborgue. E ali no chão, o careca de capa percebe seu discípulo completamente destruído. Saitama chama por Genos, e em sua mente vem apenas uma memória, onde seu discípulo dizia, é sempre incrível como você sempre chega na hora, acho que isso é ser um herói. Porém, Saitama responde que na verdade geralmente ele chega tarde, e no presente o careca se perguntava, será que eu tenho mesmo uma intuição de herói? Vemos todos os heróis classe S e os demais caídos desacordados no chão, mas o interessante é que apenas 2 desses heróis estavam desacordados de joelhos. Um deles é Flash chamativo e o outro é King, que desmaiou tentando proteger Tatsumaki e Fubuki. Saitama dizia que, ao que parece, ele não tem essa intuição de herói. O capa careca fecha seu punho e então decide lutar a sério. Em um instante ele aplica o ataque séria e mortalmente séria. Esse é o poderoso soco sério de Saitama, que mira a cabeça de Cosmic Garou. Porém o vilão não perde tempo e ativa o seu modo Saitama, e assim desfere o mesmo soco sério contra o herói. Blast, ao ver aquilo, fica em pânico. Essa energia, isso não é bom, a Terra vai ser destruída. Saitama chega até o local e parte para cima de Garou com seu soco super sério. Porém o caçador de heróis, que está tomado pelo poder de Deus, ativa o seu modo Saitama para disparar um soco super sério também.
e agora os punhos opostos se confrontam. Saitama e Garou estavam prestes a cruzar os seus punhos e nesse instante Blast, vendo que o mundo poderia ser destruído com o impacto, ativa um portal bem abaixo dos três. Os dois punhos que disparam um soco sério se chocam e uma grande explosão se inicia. Porém, esse impacto foi teleportado por Blast para fora do planeta. O herói número 1 caía do espaço e percebe que seu portal não aguenta tanta energia e por isso não conseguia fazer com que ele se distanciasse o suficiente. Porém, com todas as suas forças, Blast tem o objetivo de ao menos desviar esse vetor de energia destrutiva para longe da Terra. Naquele instante, os parceiros de Blast de outra dimensão aparecem. Um deles se parecia muito com Boros e dizia: "Parece que subestimamos a Terra. Incrível pensar que existia um herói, além de você, que possa enfrentar pessoas imbuídas com o poder de Deus. Quem é ele? Vamos te dar uma mãozinha." Os três amigos de Blast então utilizam seus poderes para distanciar da Terra a explosão de poderes causada pelo impacto de Saitama e Garou. Aquele poder se afasta rapidamente da Terra e passa próximo à Lua. Blast se perguntava o que houve com aqueles dois. Ao que parece, eles foram repelidos. Com aquele tipo de energia, eles se perguntavam o quão longe Saitama e Garou foram pela repulsão. De repente, vemos os dois caindo em um lugar desconhecido. Garou se levanta em meio àquela poeira e à sua frente ele vê Saitama. O careca de capa estava em cima de uma montanha, exalava uma aura ameaçadora, e Garou observava do chão. Esse é o tão esperado confronto do herói mais forte contra o caçador de heróis. Saitama olha para o céu e vê um enorme planeta. Sendo assim, ele se pergunta aonde foram parar. Garou, em pensamentos, não conseguia acreditar. Aquele planeta atrás dele é Júpiter. Saitama dizia que, ao que parece, ele estava em um déjà vu. Galera, nessa parte aqui eu vejo uma referência direta à história criada por fãs Saitama vs Deus, que acontece praticamente a mesma coisa. Após o choque dos socos de Saitama e o Alien Deus, eles são jogados para outro planeta distante, sem contar outras referências que foram acontecendo no decorrer do mangá, de ideias que foram apresentadas no fanzine de Saitama vs Deus. É legal ver que o An e o Murata acompanham a fanbase e estão sabendo aproveitar várias teorias e ideias legais dos fãs, como por exemplo também a história de Saitama vs Dark Saitama, onde vemos que o nosso herói poderia ficar do mal caso Genos morresse. Mas continuando, Saitama diz que acha que está tudo bem se ele for contudo contra alguém que aguente. Garou vê que o careca está intacto e se pergunta se ele seria mesmo um humano. Enquanto isso, em pensamentos, Saitama diz que acredita que o que ele tanto desejava finalmente se realizou. Porém, mesmo assim, não estaria empolgado. Saitama olha o núcleo de Genos em sua mão e tenta guardá-lo em sua roupa, mas o herói percebe que o objeto iria cair se sua roupa rasgasse em batalha. Por isso é melhor ele segurar bem forte. Garou nesse momento falava: "Ei careca, acho que esse lugar aqui é a lua de Júpiter. Não sei como isso aconteceu, mas a gente tem que pensar em um jeito de voltar." Nesse instante, Saitama, que estava furioso, manda Garou calar a sua boca. "Depois de acabar com você, eu penso nisso. Venha, eu só preciso de uma mão para acabar com você." Garou aceita o desafio. "Então tá, se é isso que você quer." Ele aponta o dedo para Saitama e uma luz intensa aparece embaixo do herói. O capa careca, porém, apenas chuta aquela energia e rapidamente avança. Garou, sem entender nada, apenas fica sem reação e recebe o soco certeiro do nosso herói. Garou é jogado para longe, porém ele copiou os poderes de Blast e com isso abre um portal para conseguir aparecer na frente de Saitama e acertá-lo. Mas antes que ele possa golpear o herói, Saitama apenas segura o portal e o muda de direção, deixando Garou vulnerável para receber um soco de Saitama. Garou cai no chão com esse golpe, e o careca de capa dizia: "Pare com esses truquezinhos baratos e vem na mão. É isso que você chama de arte marcial suprema?" Garou no chão estava surpreso devido Saitama conseguir segurar portais interdimensionais. O caçador de heróis cósmico então se levanta e diz: "Truques baratos? Eu absorvi as técnicas de incontáveis estilos. Lutar usando tudo isso em sinergia, isso é o meu punho." Nesse instante, Garou faz algo incrível. Ele abre diversos portais em volta de Saitama e passa por eles em uma velocidade incrível, aumentando ainda mais o seu poder de aproximação e também de imprevisibilidade. Garou avança sobre o careca de capa, disparando vários socos no herói. Saitama tenta acertar Garou, porém o caçador de heróis consegue se desviar. Com essa brecha, Garou acerta um poderoso golpe em Saitama, jogando nossos heróis para trás.
e Garou com suas garras avança mais uma vez para completar o seu ataque final. Com suas mãos cheias de poder cósmico, Garou aplica o golpe Punho da Fusão Nuclear Gravitacional Cortador de Ferro do Redemoinho, que explode corações da água corrente esmagadora de rochas da aura rugidora, que rasga os céus. Uma grande explosão acontece nesse instante, devido ao impacto do poderoso golpe de Garou que dizia: eu posso soltar uma sequência de golpes alternados de todas as direções. Com meus punhos, o tempo é irrelevante, não dá para escapar deles. Porém, de repente, a voz de Saitama surpreende Garou. Ele dizia: até eu consigo fazer isso. O Careca de Capa teve sua roupa destruída naquele golpe, porém ele crava sua mão no chão, erguendo um paredão de terra para iniciar sua série mortalmente séria. Essa é a virada de mesa séria, onde Saitama vira todo o solo da lua de Júpiter sobre Garou. O ser cósmico fica surpreso diante daquele acontecimento. O paredão de rocha subia sobre ele e percebemos que Saitama revirou praticamente metade do solo da lua. Garou é jogado para o alto em meio àqueles escombros. E enquanto caía ele dizia: merda, não dá nem para saber onde é em cima ou embaixo. Enquanto isso, vemos Saitama rapidamente se movimentando pelos escombros em volta de Garou. O Careca de Capa inicia sua série de socos mortalmente séria. Esse é o soco omnidirecional sério. Várias pós-imagens de Saitama, criadas por sua velocidade insana, avançam sobre Garou para atacar. O caçador de heróis se surpreende com aquilo e rapidamente cria um portal para fugir dali. Mas antes que pudesse concluir isso, ele percebe que Saitama seguiu por dentro do portal. O Careca de Capa mais uma vez acerta um soco na cara de Garou e o lança para longe. Garou sai batendo nos escombros do solo que ainda estão no ar. Saitama então começa a persegui-lo rapidamente e acerta Garou múltiplas vezes, jogando ele de um lado para o outro, percorrendo toda a superfície da lua de Júpiter, enquanto bate em Garou. Porém, de repente, o caçador de heróis consegue se recompor e se defende. Ele dizia em pensamentos: preciso ter foco. Ele só tá exibindo sua força física insana, pulando de pedra em pedra. Ele não vai conseguir se mexer como quer se eu for pra cima dessa barreira de pedras. Vamos lá. Garou utiliza seu portal mais uma vez, porém acaba se teleportando de cara para o chão. Garou havia perdido completamente o senso de direção, igual a um inseto sendo sacudido por uma criança. O caçador de heróis sai rapidamente de onde estava, mas antes que possa perceber, Saitama se aproxima e o atinge com um soco sério. Garou diz que Saitama é muito forte, não parece haver limites para sua força. Sendo assim, ele só precisa copiar Saitama sem limites até derrotá-lo. Garou ativa seu modo Saitama, e então ele e o Careca de Capa acertam um soco um no outro. Esse é o momento que vemos Saitama sangrar.